comunicação transforma a vida das pessoas. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia. Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos, unidos para fazer a vida melhor. União Norte Web Rádio, unindo o mundo da música com você. A comunicação transforma a vida das pessoas. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia. Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos, unidos para fazer a vida melhor. União Norte Web Rádio, unindo o mundo da música com você. Logo de manhã, tomar um amargo pra ter nada à disposição. Um mate bem servado e uma história de tradição. Erva mate valério, qualidade e bom sabor. Erva moída da grossa, tradicional e sem açúcar. Produtos especificados, processo feito com muito amor. Na roda de chaleira, muitos casos pra contar. Sempre muito bem acompanhado da cunha, bomba e chaleira. Água quente no ponto certo e erva mate de primeira. Erva mate valério e qualidade verdadeira. Vem aí, dia 7 de novembro, no restaurante Bom Sabor. Sexta do Espetinho, uma noite de alegria e muita descontração. Traga a sua família e venha curtir com a gente. E para animar essa festa, a equipe do portal União Norte Web Rádio estará transmitindo ao vivo os programas Churrasco com Luan Patel e Hora Louca. É show em dose dupla, é música, é humor e você é nosso convidado especial. Sexta do Espetinho, no restaurante Bom Sabor. Não fique de fora e venha fazer parte dessa festa. Sexta, dia 7 de novembro, a partir das 19 horas. Restaurante Bom Sabor, Rua Teresópolis, 545, bairro Pinheirinho. Esperamos por você. Sertanejo você e a noite inteira pra gente beber e a noite. Para aqueles que buscam energia e aqueles que vivem intensamente, o nosso açaí é o local ideal. Uma fonte de vitalidade para os dias de aventuras e desafios, sendo o point certo para você se deliciar com sua família. Aqui você encontra todos os sabores de açaí para agradar seu paladar. Nosso açaí também conta com uma grande variedade de sorvetes e picolés, agora trazendo mais opções para você. Nosso açaí está na Avenida Atílio Fontana, 3535, Cidade Norte, Francisco Beltrão. Aceitamos todos os cartões Pix e contamos com nossos serviços de delivery. Faça já seu pedido pelo WhatsApp 991015429. Nossa Açaí, sabor sem igual para sua vida. O frio lá fora tá forte, mas aqui o negócio é quente de verdade. Aproveite o inverno quente de ofertas na André Luiz Veículos e saia de carro novo ainda este mês. Você garante IPVA e licenciamento 2025 pagos, tanque cheio, taxas reduzidas, entrada no cartão em até 12 vezes, parcelas personalizadas com carência de até 150 dias e parceria com mais de 10 bancos, incluindo o Banco Safra. Conforto, economia e oportunidade de verdade. Vem para André Luiz Veículos. Aqui o frio passa, mas a chance de fazer um bom negócio continua quente. A melhor e mais ouvida. Online 24 horas com você.
7h29. No celular, no tablet ou no computador, sintonize onde você estiver. Peça sua música e fique ligado. Acesse para se conectar. Anuncie sua marca, produto ou empresa. Quem tá ligado aqui? O sucesso não para. A melhor e mais ouvida. Online 24 horas com você. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Eu sei o que você diz quando se vira pra ir. Eu sei que não era mais pra me sentir assim. Eu sei que você não é meu e nunca vai ser. Fomos feitos pra dizer adeus. Mas o meu coração se apegou. Como me desfazer assim? Como te deixar ir? Como te deixar ir? Como te deixar partir? Eu sei o que o silêncio diz entre nós. Eu sei que era pra eu me desapegar. Como deixar a saudade de te abraçar e a vontade de te ter pra mim? Mas o meu coração se apegou. Como me desfazer assim? Como te deixar ir? Como te deixar ir? Preciso entender o que vivemos foi dado para nós. Olá, tudo bem, pessoal? Boa noite. Nós estamos com 3 convidados ilustres hoje aqui e eles vão falar um pouquinho da história deles. Tem o Alexandre aí, ganhador da moto em Francisco Beltrão, ficou aí 73 horas em cima da moto. Eu acho que ele estava bem preparado para isso. Nós vamos conversar sobre isso. Eles também são da Igreja A Verdade e vão falar um pouquinho da denominação, da experiência que eles têm com Jesus Cristo. Vamos falar um pouquinho também dos legendários, né? Embora não sejam líderes regionais, mas a gente vai falar um pouquinho também sobre os legendários, que eles têm tanto orgulho e muita gente tem curiosidade aí, quer saber que
o que é esse movimento, né, que não pode falar as coisas. Muita gente tem aí desconfiança, fazem crítica, e a gente também tem muito elogio aí desse movimento. E nós vamos começar agora com um versículo da Bíblia aí que nos remete muito sobre o que eles vivenciam. Romanos 12, 2, que diz o seguinte: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo combina perfeitamente com a ideia de mudança interior e propósito espiritual. É justamente o propósito dessa... como que vocês chamam? O movimento? Seria isso? Um movimento. Um movimento que eles têm muito orgulho. Mas nós vamos chamar o Clênio aí para fazer a oração. Clênio, o Eduardo e o Alexandre. Vamos fazer uma oração pelas pessoas que nos acompanham nesse momento? Eu conduzo? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai, por essa oportunidade, onde nós estamos aqui com o intuito de estar levando a tua palavra, através do nosso testemunho de vida, através das experiências que nós tivemos e temos com o Senhor, através desse movimento que tem impactado a vida de pessoas e tem colocado, de certa forma, no caminho. Tem sido o esteio de muitas famílias, tem restaurado muitas casas, é uma ferramenta poderosa que o Senhor tem usado. Te agradecemos por essa oportunidade, onde nós vamos estar aqui, alcançando a vida dessas pessoas que vão estar ao vivo ou vão estar assistindo depois, porque vai ficar disponível. Então eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja usando as nossas vidas, que nós possamos ser apenas um instrumento nas Tuas mãos. Nós preparamos um cronograma, mas nós pedimos que o Senhor esteja conduzindo, Pai, tudo que for falado aqui nessa noite. Te agradeço por essa oportunidade, por essa porta que o Senhor tem aberto para nós, que o Teu nome seja engrandecido. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos aí com o Clênio, né? Bastante conhecido aqui em Francisco Beltrão. Ô Clênio, como é que está o teu trabalho de apresentador na cidade? O que você está fazendo hoje? Então, eu tenho o programa Clipe Mania, né, que é exibido na TV Beltrão. Já vai para o 18º ano, né, que está na grade de programação da emissora. Já estou alcançando a maioridade. Que legal. Né? Então, eu não vivo do programa, né? Apesar de ter tanto tempo, eu não sobrevivo do programa. Eu digo, eu não parei até então, porque é uma porta que Deus abriu para mim, né? Que de certa forma ainda eu tenho a oportunidade de estar levando o nome de Jesus de forma livre, né? Ainda nós estamos num país onde a gente tem essa liberdade. Hoje, na parte da manhã, eu trabalho numa produtora aqui em Francisco Beltrão, tá? Na área de vídeo, áudio, enfim, tudo que envolver publicidade, né? A gente faz esse tipo de trabalho. E eu tenho também uma empresa de personalizados, né? Que eu tinha ela no mercado municipal, mas devido a algumas mudanças no horário ali, eu trouxe ela para casa e na parte da tarde, né? Daí eu cuido então desse trabalho e também me envolvo com as coisas da igreja. Amém. O irmão, você pode se apresentar, dar uma saudação, falar com que trabalha também, qual é o seu ministério. Fique à vontade. Quero agradecer a oportunidade de estar junto com os irmãos aqui para falar um pouquinho também da nossa vida, mas principalmente falar de Deus, né? E hoje eu estou trabalhando na área de vendas, mas trabalhei por 10 anos com a música, secular, onde foi uma temporada muito legal, porém Deus tinha algo maior para mim, né? E há 2 anos eu me converti, faz 2 anos, quase 2 anos e meio, 2 anos e meio que eu estou na Igreja Verdade aí, seguindo firme e forte os propósitos que Deus quer para minha vida aí. É interessante, né? A pessoa se converte, eu falo assim do meio artístico, né? Você chega, já ficava pelos palcos da vida e você chega na igreja, você tem que recomeçar, né? Recomeçar, do zero. É isso, aí você tem que aprender uma nova maneira de viver. Nós falamos aqui da renovação da mente. Exato. Né? Você tem que mudar a tua mente, a tua forma de se comportar. Como é que foi esse choque, né? Diante da tua realidade, essa mudança de vida? Como é que você se sentiu quando teve essa experiência? Como
como foram 10 anos, né, não foi pouco tempo, foi bastante tempo, e na época a gente tinha chegado num nível artístico, né, onde a gente sempre sonha, o artista sempre sonha chegar. Quando eu entrei na igreja, foi um processo bem legal, que eu fiz a escalada correta até chegar, né, no ministério que hoje eu tenho tanto amor, que é o louvor. Mas no começo foi difícil, foi muito difícil. O egocentrismo, aquele sentimento que o artista ainda pertencia, sabe? Foi bem difícil desconstruir isso e trazer para a vida nova, né? Mas hoje eu entendi que, né, a gente tem bastante liderança, pessoas que cuidam do nosso coração lá dentro da igreja, e eles me ensinaram que nada é sobre nós, sempre vai ser sobre Jesus Cristo, e o mérito sempre vai ser dele, toda a honra, toda a glória vai ser dele. Já está tocando na igreja? Já faz 1 ano e meio. Um ano e meio já que estou no ministério. Amém. Eu fico observando, às vezes a gente, em vez de salvar, a gente mata, né? O camarada está chegando, ele tem que ser tratado. Exato. A gente viu agora o Luciano, Zezé de Camargo e Luciano, ele chegou na igreja e ele foi entrevistado, ele, o pastor, e ele ainda estava sendo tratado. O pastor falou, não, aquele não é artista, aquele é ovelha, ele vai ter que ficar sendo tratado, né? Então, algumas igrejas matam o artista porque colocam ele no palco, ele ainda não foi tratado, né? Então tem que haver esse período de tratamento da alma, porque a pessoa foi lá para isso. Exato. Não foi para dar show. Né? E o mais legal é que quando eu entrei até a igreja, era para ter um musical de final de ano ali, até o pessoal de fora, né, não da liderança, falou, que tal nós colocar o Eduardo, né? E o líder de Hub, que é a célula que a gente tem na igreja. Como é que é o nome? Líder? De Hub. Hub. Nós chamamos de Hub, mas é uma célula, né? Hub quer dizer o quê? Conexão, né? Conexão, tá. E aí eu trouxe um nome diferente para chamar a célula, né? Aham. E esse meu líder falou, cara, você não tá pronto ainda. Porque a gente tá te protegendo, porque se a gente te largar agora, pode ser que aconteça coisas que não vai ser bom para ti. Sim. Na época eu fiquei até, mas eu já canto, eu já sei como que tem que fazer, o que tem que fazer. Eu já sei cantar. E eu agradeço a Deus e agradeço pela vida deles por esse direcionamento, porque hoje eu entendo que se ele tivesse me largado, ou talvez, né, claro que o pastor talvez não iria deixar, mas se ele tivesse me largado naquela época lá, talvez o que eu entendo hoje não teria entendido, teria me revoltado, às vezes não teria seguido a caminhada, né, e hoje, graças a Deus, a gente tá firme e forte ali. Amém. Alexandre, né, eu separei uma frase que o Alexandre fala numa das entrevistas dele. O Alexandre agora é famoso, né? Ele ganhou a moto, ficou lá mais ou menos. Ficou lá no reality. No reality por 73 horas. E você fala uma coisa interessante, né? A tua mensagem que eu vi na reportagem é o seguinte: você fala assim, eu participei com um propósito, foram 73 horas de jejum, oração, confiança em Deus. A fé, a certeza do que cremos, mesmo antes de ver acontecer. Essa moto é um presente, mas o principal é o aprendizado e o legado que deixo para os meus filhos, nunca desistir diante da primeira dificuldade. Eu acredito que tudo isso que você falou vem desse movimento que vocês participam. É um movimento que realmente ensina a superar, a ser fiel, a ser honesto, a ser o homem da casa, né? E liderar a sua própria casa. Isso é bonito, é bíblico. Mas antes disso, Alexandre, a gente bater um papo sobre essa vitória tua, eu vou ler mais um versículo da Bíblia. Ok. Hebreus 11:1 diz o seguinte: a fé é a certeza do que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você
acreditou que poderia ganhar aquela competição, suportou, estava pronto para isso. Deus te abençoou, né? Então, exatamente. Você foi honrado, né? Eu não teria coragem, porque não estou pronto fisicamente para isso. Eu ia dormir nas 12 horas. Né? Mas fica à vontade aí para fazer a saudação e vamos cantar o louvor aí, pô, animar essa festa aí, sim, tá sim. bom? Logo em seguida vamos louvar sim. Boa noite a todos, pessoal que está acompanhando, obrigado pelo convite, professor Lécio. Venha mais vezes. Com certeza, é só ter o convite a gente vem sim. Então eu costumo me apresentar assim, eu sou filho amado do Criador, também dos meus pais. Amém. Sou filho amado do Criador porque essa é a minha identidade. Essa é a mensagem que eu quero levar para as pessoas. O que nós somos é só pela graça de Cristo. O que nós fazemos é diferente do que somos. E o que temos diz muito sobre o que nós fazemos. Então, eu só queria fazer essa distinção. Participei desse reality. O meu relato ali é sobre o legado. E esse legado, o Movimentos Legendários reacendeu essa chama. Mas eu, graças a Deus, nasci num lar cristão. Meu pai é ministro do Evangelho. Nasci numa família abençoada. Tios, tias são pastores, são ministros. E desde cedo já o meu pai construiu em mim um legado. E sempre colocava que o que diz lá em Provérbios, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, obediência a Deus, o temor, a fé, exercitar a nossa fé, né? A fé sem obras, ela é morta, não tem fruto, então a gente precisa ser ousado. E a questão do legado que eu estou passando para os meus filhos é o bem mais precioso que nós como homens. Eu vejo que na nação brasileira está faltando os pais. Deu a moto para a esposa? A moto ainda não recebi, vai ser sexta-feira, dia 31. Tu falou que a moto vai dar para ela, eu li lá na reportagem. Exatamente, para o trabalho e tal. Então tá bom. Eu vou pilotar também, mas ela se vira. Né? Ela se vira, legal. Juliana, minha esposa, mandar um abraço, um beijo, amor. Ela se vira muito bem, é uma guerreira. Amém. Graças a Deus, um presente de Deus. Então, como eu estava falando, o meu propósito em participar desse reality era deixar um legado não só para os meus filhos, no momento lá em que a outra participante dormiu e eu fui declarado o ganhador. 1 minuto e 42. Naquele momento ali, esse versículo que o senhor acabou de ler se cumpriu na minha vida. E isso é maravilhoso, a gente viver a palavra. A gente tem que ser ousado para viver a palavra, né? Então, é essa mensagem que eu quero deixar. E graças a Deus, orações de há 1 ano atrás estão sendo respondidas agora. Esse convite é uma porta aberta para levar o nome de Cristo e deixar uma mensagem, deixar um legado. Amém. Professor, eu vou fazer uma pergunta para o Alexandre, já que está falando da moto lá. Teve algum momento que passou na tua cabeça em desistir nessas 70 horas, deu? Não, nenhum momento. Nenhum momento? Nenhum momento. A partir do momento que... É interessante que assim, a frase que eu falei lá pro meu filho e depois lá no momento do discurso da palavra eu disse, foi por conta do sorteio. Seriam 17 sorteados no primeiro momento e ele veio para mim com o celular, a gente estava almoçando na casa dos meus pais e ele falou, papai, não deu, não foi dessa vez, né? O teu nome não está na listagem. Eu falei, mas calma, porque vai ter suplentes, né? A pessoa tem que estar em boas condições, atestado médico, enfim, pode desistir e o suplente vai assumir a vaga, né? Aí deram no máximo 15 segundos, o Otávio, que era o organizador lá da Rádio Onda Sul, me mandou uma mensagem. Eu olhei, não sabia quem que era, mas atendi. Aí o áudio falando que eu estava sendo
chamado para assumir a vaga como suplente, que uma pessoa tinha desistido. Aí eu chamei o Igor, é o meu filho mais velho, que falei, olha aí, a gente nunca pode se deixar abater com a primeira notícia, né, a primeira adversidade. Falei bem assim pra ele, eu falei, cola em mim, cara, vamos exercitar essa fé aí, fica mais perto aí. Então, aí a partir desse momento, respondendo a sua pergunta, eu já fui decidido, porque a porta Deus abriu, né? Nós, como igreja, como cristãos, a gente tem que avançar. As promessas, elas vêm com condicionantes, e as oportunidades, Deus abre a porta, mas quem tem que tomar posse, quem tem que avançar, quem tem que pôr o pé na água, somos nós. Aí as coisas acontecem. Por isso que muitas pessoas não acreditam mais em Deus, né? Porque só pedem, né? Deus só dá... pede e quer que caia do céu. É porque ensinaram que Deus é o cara que supre. É o mordomo. Só isso. Ele é o mordomo, não somos nós. Porque a oportunidade às vezes está na frente das pessoas, mas Exato. As pessoas não estão enxergando. Muitas né? oportunidades e as pessoas não fazem o mínimo, não se esforçam, né? Não são fortes e não são corajosos, são medrosos, né? E tímidos. E a palavra de Deus diz que os tímidos não herdarão o reino. Então é uma herança. Uma herança, se você, por exemplo, é herdeiro de alguém, você vai correr atrás dos teus direitos, você vai se movimentar, né? Sim. Você vai tomar uma atitude para tomar posse daquela herança. E assim é no reino espiritual, né? As coisas só vão acontecer a partir do momento que a gente se posicionar. Vamos louvar? Vamos lá. Vamos lá, Eduardo. Bora. Fernando, boa noite. Pastor Castanha também. Sejam bem-vindos à nossa live. As muitas gerações unidas em louvor, cantando ao poder uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao poder uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao poder uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao poder uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és, santo, santo para sempre. E o teu povo canta santo, sim, ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás santo, santo para sempre. Teu nome e teu nome
é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. E o teu povo canta: Santo, sim, é o Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Amém. Deu boa a minha contratação, não? Tá bom, tá bom. Eu criei o grupo lá, eu canto e vocês pedem desculpa. Deus seja louvado. Amém. Ali no centro tem ali um livro, né? A Janela ao Monte, né? É o livro que nós vamos sortear hoje no programa. Pessoal que está chegando aí, vão comentando, vão compartilhando a live, deixa uma mensagem aí de fé para quem está chegando, abençoa a vida dos outros, façam também seus pedidos de oração através dos comentários aí. No final da live nós vamos orar, tem gente sendo abençoada aí através da live, através das orações dos irmãos, tá? Então orem conosco. Ednei chegou agora aí, Ednei Aparecido da Costa, Liliane Lopes está com a gente também. Tem alguns irmãos pedindo para fazer participação ao vivo no programa. Valdir Bidinho, olha aí, ó, todos os programas presentes. Valdir Bidinho, já te convidei para você vir aqui no programa. Traz aí um artista aí com você, um irmão que cante, que saiba cantar igual os irmãos que estão aqui hoje. Não adianta querer cantar no banheiro e querer cantar aqui, não. Aí deixa que eu canto aqui, né? Traz gente que sabe cantar, Bidinho, por favor, né? Nós estamos aí com o Cleino Melo, apresentador da TV Beltrão. Deve estar ansioso para falar, ele deve ser como eu, né? Gosta de falar, falante demais, e ele tem aí as experiências dele para contar para a gente. Vou deixar um momento para ele aí contar a experiência dele, falar aí com os amigos, saudar também a família. Quiser falar um versículo bíblico, a oportunidade é sua agora, tá? Fica à vontade. Professor, só um pouquinho, o André Veículos também está na nossa live no Facebook, acho que o professor não viu. Opa, o André Veículos é parceiro nosso aí, patrocinador do programa. Eu dei um oi aqui para ele logo no comecinho, depois ele não comentou mais. Comenta aí, André, pra gente te ver aí. André, deixei um livro para você lá na igreja que você ganhou no programa, tá? Deixei lá já guardado, você foi sorteado aí. Olha aí quem tá aí, ó. O presbítero Ebenezer esteve aqui semana passada, o doutor Ebenezer, advogado e presbítero da Igreja Avivamento Bíblico, né? O professor da Escola Bíblica Dominical também. Só não vou falar quantos anos porque ele não gostou. A última vez aí, falei quanto tempo que ele dá aula na Escola Bíblica, ele ficou aí, não precisava falar quantos anos. Tá bom, é muitos anos que ele dá aula na Escola Bíblica, tá bom? Fica à vontade então, Clênio.
Então, quero aproveitar e mandar um abraço aqui pro pessoal que está pedindo, a minha irmã, Kelly Cristina, o meu sobrinho, o meu cunhado também, né? Agora, final do ano, vem a minha sobrinha, a Sofia, tá? Meu tio lá de Curitiba também, o Valdecir, acompanhando, meu pai, né? De tarde ele já chamou e falou, eu vi que você vai estar em algum lugar, mande o link aí para mim assistir. Tá, então assim, ó, já vai para 11 anos que eu estou nessa caminhada, tá? Infelizmente não vim pelo amor, vim pela dor. Tá, hoje, quando eu levo meu testemunho, não tenho vergonha de dizer, Deus me tirou de um momento assim onde eu tinha tentado contra a minha vida, não uma vez só, né? Então foi no momento que eu tentei e foi onde ele me deu uma oportunidade e para mim parecia ser o fim, para ele era apenas o começo, né? Ele conseguia ver o que eu não conseguia enxergar naquele momento. E foi onde, através da vida do meu tio, também comunicador, Neri de Melo Parangolé, né? Hoje está em Cascavel, mas já apresentava aqui na TV Sudoeste por um bom tempo o Plantão Policial Parangolé, né? Aqui em Francisco Beltrão também muito conhecido, né? E ele bastante tempo na caminhada cristã, e um dia ele me convidou e eu digo, Deus sabe até quem ele usa, né? Porque se fosse qualquer outra pessoa eu não iria, né? Ele me convidou um dia, ele falou, o tio vai estar aí em Francisco Beltrão, lá na igreja da pastora Isolete, levando uma palavra, né? Eu fui para agradar ele, não que eu gostaria de ir, sabe? E foi no momento assim que eu entrei, eu lembro como se fosse hoje, sabe? Eu tive uma experiência assim que sobrenatural. Eu não queria mais sair daquela atmosfera, daquele ambiente, né? E no momento quando foi feito o apelo, né, eu fui o primeiro aí para frente, né? Mas quando eu continuei levando a minha vida, né, com os meus vícios, com as coisas que eu achava ser o correto, pois é o processo do Espírito Santo, né? Vai trabalhando, o processo da conversão. E a questão de não queimar as pessoas, que nem você comentou ali, não tenho vergonha de dizer. Eu no domingo, durante o dia eu tomava minha cerveja, eu comia minha carne, e muitas vezes eu fui embriagado para a igreja. Então se alguém chegasse para mim e falasse assim, viu, irmão, não venha, eu nunca mais iria, tá? Eu nunca mais pisaria numa igreja porque eu ia ficar com vergonha, entendeu? Então a gente tem que entender que o drogado, a prostituta, enfim, cada um tem o seu processo, né? E o Espírito Santo que tem que convencer, não é a gente tem que convencer ninguém de nada, né? A gente tem que lançar a semente e deixar que o Espírito Santo conduza, né? Então foi algo assim que, quando eu chegava lá, parecia que alguém tinha falado da minha vida para aquela pessoa, mas quando a gente olha para a palavra, é um espelho, e ali eu me vi o quanto eu estava sujo, né? Então o meu testemunho é longo, mas eu já estou 11 anos nessa caminhada, e a partir do momento que eu entendi que Deus esperava algo de mim, não que Ele precise de mim, né? Ele, sem eu, continua sendo Deus, mas a partir do momento que nós entendemos que nós podemos fazer algo em prol da obra, ser útil, né? Porque é o mínimo que a gente pode fazer, né? Tudo é dele, tudo é para Ele, tudo, enfim, né? A única coisa que a gente pode dar que Ele não tem é a nossa adoração verdadeira, né? É isso que a gente está fazendo aqui de todo o coração, né? Então eu não perco a oportunidade, né? Tem os meus amigos aqui, meus irmãos na fé, tem aquele meu colega ali que eu tenho muito como exemplo, porque ele não perde a oportunidade, né? O Eduardo, a gente não tem uma proximidade, né? A gente se encontra na igreja, em algum evento, no Movimento Legendários, mas creio que ele também não perde a oportunidade, né? Então parabéns pela tua iniciativa de ter com esse programa aqui, né? Eu disse antes, o meu programa vai para 18 anos e até hoje eu não parei, porque eu não vivo do programa, tá? Mas ainda eu tenho essa oportunidade de estar lançando a semente, então é o que me move, né? Eu recebo mensagens, testemunhos de pessoas, tipo, eu mudei a minha vida por causa de você. Eu digo, não foi por causa de mim, foi o que age através de mim, mas eu tomei a iniciativa de levar algo, né? Levar a palavra que transforma. Então é isso que me mantém de pé. Então é 11 anos e muitos falaram, não, é só um momento, ele vai voltar, porque eu fazia muita coisa errada. E aí já foi 11 anos e daqui até a eternidade. Beleza. Vocês estão de uniforme laranja, né? Algumas pessoas devem estar curiosas para saber o porquê desse uniforme. E claro que vocês têm líderes, nós vamos respeitar isso, mas a gente não vai deixar de fazer algumas perguntas para matar aí a curiosidade de algumas pessoas. Está ali presbítero Ebenezer, nosso companheiro da Escola Bíblica Dominical. Ontem deu uma aula maravilhosa lá, rapaz, falando da mordomia, né? Eu esqueci até o tema, mas foi uma bênção, né? Depois pregou à noite e nós fomos muito abençoados
ontem à noite. Daqui a pouco o tema me vem. Ô, Ibanez, não é por causa da idade não sei porque que está acontecendo essas coisas, mas de vez em quando eu esqueço o assunto. Mas vamos lá, vamos que interessa agora. O movimento legendário, ele começa lá na Guatemala, né? E se espalha aí pelo Brasil. Nós sabemos aí que tem a quantidade de 100 mil homens espalhados pelo Brasil. E uma pergunta que não quer calar. O que vocês fazem lá durante 3 dias? Vocês não vão falar, né? Alguém quer responder aí? Por que vocês não falam? Então vamos começar a primeira pergunta. Por que vocês não falam o que acontece lá no acampamento? É o marketing? Responde ou eu respondo? Oi? Depois eu vou fazer uma observação. Então vai lá. Como é algo para impactar, né? Perderia o sentido se todo mundo soubesse cada detalhe que acontece na montanha, né? É um momento de você ir lá entregar algo, né? É um movimento espiritual. Então, tipo, se contar cada detalhe que acontece lá, vai perder o impacto da coisa. Eu vejo ter essa visão, né? Beleza. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu formulei. Tá, qual é o principal propósito desse movimento? Qual é o propósito dele? Vocês se reúnem? Assim, ó, quando a gente nasce, eu digo, a gente tem a nossa identidade em Cristo, né? E no decorrer da nossa caminhada, eu cito sempre um exemplo, um computador. Quando você compra ele, ele está zerado. Né? Você instala um programa aqui, um ali, às vezes pega um vírus, né? E quando você vê, você tem que formatar o teu computador, né? Porque ele já não está respondendo da forma original, né? De quando você comprou, né? Ele foi danificado, ele foi infectado, seria essa palavra. E na nossa caminhada é da mesma forma, né? No decorrer da nossa vida a gente vai se infectando com algumas coisas que o mundo proporciona para nós, né? Que o inimigo, né, apresenta um prato para nós e muitas vezes a gente come disso e acha bom e muitas vezes está repetindo. Então, quando nós vamos para a montanha, 72 horas ali, né, é um momento assim onde a gente é resetado, né? Deus traz a você a sua origem, entendeu? Então, eu posso citar um exemplo assim de uma experiência que eu tive quando eu não estava numa situação financeira complicada. O meu amigo Rômulo Espada foi lá e fez, foi ele que nos incentivou também a estar participando, né? Eu não estava numa condição financeira. E foi no momento que eu falei, estava até na casa do meu amigo Alexandre, falei, vou fazer a minha inscrição. Parcelei em 12 vezes no cartão, né? Talvez as pessoas olham hoje para o valor e falam R$1.800. Eu falo, cara, já perdi em jogos de azar, já deixei bem mais nisso num bar, já investi em tantas coisas erradas. Então, se é algo que tem para o meu crescimento e para o crescimento da minha família, por que não investir? Né? Não pensei no valor, parcelei em 12 vezes no cartão e fui. E a partir desse momento, cara, o mundo espiritual se levanta, porque ele sabe que Deus quer trazer você de novo para onde você nunca deveria ter saído, que é do jardim, né? E naquela semana bati carro, estragou coisa em casa, entende? O mundo espiritual se levantou de uma forma para me impedir de não ir. Eu nunca tinha tido crise de rim, cara, eu tive que ir meio de lado no ônibus. Tá aqui o meu colega que foi junto comigo e a testemunha. Quando eu cheguei lá, eu tinha feito 2 cirurgias no meu joelho, eu tinha dificuldade para caminhar. Então, no primeiro dia foi uma batalha gigante. Até você chegar no espaço onde acontecem as ministrações, é um percurso que a gente tem que caminhar. E ali eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pagando para passar esse processo. E no outro dia, quando eu fui dormir, quando a gente levanta, a gente vai lá tomar um banho, e quando eu estava voltando, eu estava pensando comigo, vou ter que desistir, eu não vou conseguir. E foi onde, cara, eu ouvi uma voz nítida, se desprenda. Foi onde eu parei e falei, realmente eu estou preso a coisas lá fora que eu não vou conseguir resolver aqui. Né? E foi onde que eu fui arrumar as minhas coisas. Quando eu estava voltando, eu comecei a argumentar com Deus, mas Deus, dói aqui, dói ali, dói lá, como que eu vou? Né? E ele não me respondeu mais. E foi no momento onde teve uma ministração ali. Quando eu levantei restaurado. Eu não tinha mais dor no joelho, não tinha mais dor nas costas. Enfim, quem foi comigo sabe, eu fui um trator naquela montanha, entendeu? Então Deus muitas vezes tem que levar a gente 1000 quilômetros de casa,
né? Porque eu fui com o propósito lá de ser curado do meu joelho, ser curado da minha coluna para voltar a jogar bola. Aonde é essa montanha? A que nós fomos foi em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Mas existem vários, né? Tem aqui em Pato Branco, tem em Cascavel, tem em Santa Catarina. Você sai de ônibus daqui? É organizado uma caravana e a gente vai para lá. O mais legal é que nós três fizemos o mesmo top, né? Até isso. 3, 2024, julho de 2024. Não foi nada combinado. Nada. Entendeu? Aquele dia que você me chamou, o primeiro que veio, músico, eu lembrei dele. Eu falei, mais um irmão para uma palavra, veio do Alexandre. E foi os dois que eu falei, vou mandar uma mensagem para eles e eu tinha certeza que ia ser isso. Daquele dia eu falei, nós podíamos ir de Legendários. Daí que eu lembrei, falei, nós fizemos o top junto. Beleza. Entendeu? Nós somos juntos. Então, algo assim, se a gente falar o que acontece lá, o dia que você ir, você já vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E eu digo, o processo começa desde você arrumar a tua mochila. Engraçado que eu vi algumas críticas sobre o movimento, mas são críticas bobas. Valor, que eu acho um absurdo, e falaram também de vocês não contam o que acontece lá. Eu falei, claro que não, né? Então vai estragar toda o processo de Deus, ele não vem aqui contar para nós o que vai acontecer. Claro, você tem que ir para experimentar. E ninguém pode falar mal de algo que não conheceu. Eu não posso falar de uma comida mal daquela comida se eu nunca provei. É a mesma coisa a experiência que vocês têm nesse movimento aí. Alguém de casa que se quiser fazer alguma pergunta, escreva aí que a gente já vai fazer pergunta para eles aí. Eu tenho uma nova pergunta, mas antes disso vamos cantar mais um louvor. Vamos lá. Né? Terminou aí sua fala? Sim, conforme vai lembrando, a gente vai colocando. Amém. Vamos eu lá, quero então. fazer uma colocação. Amém. Eu vou contar o que aconteceu comigo lá. Então, já que queriam uma resposta objetiva, se alguém tiver aí uma Bíblia em casa, abra lá em Isaías 40, 30 e 31. Isso foi o que aconteceu. Eu vou ler aqui. Isso foi o que aconteceu comigo. Pouco mais de uma semana atrás, eu vivi o extraordinário de Deus através da fé e ação. E lá na montanha eu vivi isso aqui. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Nós andamos muito. Claro, no primeiro momento o teu corpo fica exausto, mas a partir lá na montanha também eu fui com um propósito de ter uma nova experiência com Deus, e eu tive experiências extraordinárias lá com Deus, e a partir do segundo dia, assim como o Clênio, como vários foram curados lá fisicamente, eu não tinha mais dor e eu fui no propósito de jejum. Assim como no reality, eu fui com o propósito de jejum em gratidão a Deus, com a certeza que eu já tinha recebido a bênção. Então foi isso, para quem quer uma resposta objetiva, foi isso que eu vivi a palavra rema, a palavra viva, não só ler. A Bíblia é a palavra viva de Deus. A partir do momento que você se dispõe a viver, a participar, você vai viver o extraordinário. Depois eu quero saber como é que foi tua caminhada cristã, porque você falou que nasceu no lar cristão, mas quando chega a juventude, a gente entra numa crise, né? Como é que foi essa parte aí da tua juventude? Depois você conta pra gente, okay. Tá bom? Vamos louvar, né? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade
Se vós que me guia em meio ao fogo, na escuridão, a tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus, eu cantarei na bondade de Deus, eu cantarei na bondade de Deus. Amém. O presbítero Ebenezer colocou ali: professor Lécio é sério candidato a legendário. Me deu vontade mesmo, rapaz. E a gente estava preparado para te fazer o convite, mas já foi feito ali pelo teu colega ali, então sinta-se intimado. Viu? Só um pouquinho, aproveitando o gancho aqui antes que eu esqueça. Sim. Tá, o meu colega pediu até para passar essa informação. Então vou passar alguns números rápidos aqui, tá? Quase 150 mil legendários hoje no mundo, tá? Mais de 20 países que tem o movimento. O Brasil tem a maior manada, tá? É conhecido como manada, né? A manada de Francisco Beltrão, Pato Branco, enfim, é separado por região, estado e por país, certo? Então hoje tem 70 mil legendários só no Brasil, tá? Então quase a metade, certo? Aqui em Francisco Beltrão tem aproximadamente 400 homens e na região cerca de 1.500. Tá? Até inclusive, se você quiser se preparar, agora em novembro, do dia 27 ao dia 30, acontece em Cascavel Top X. Top X. É o 10º top aqui na região, pista Oeste Renovação. Então quem tiver interesse pode entrar em contato com o legendário Islande. Quiser anotar o telefone aí, é o 46-9113-3271. Já tem um 9 antes, né? Coloca nós aí também na descrição, por gentileza, Mauro. É 46-9113-3271, tá? Então a gente tem que honrar também a vida do Johnny, né? Que foi o primeiro legendário aqui de Francisco Beltrão. Pioneiro. Foi o pioneiro. O Johnny tem contato com vocês sempre? Como é que é o relacionamento de vocês? Ele é lá, inclusive, da nossa igreja, ele congrega com nós ali. Até o pessoal muitas vezes confundem, eles acham que o movimento Legendários pertence à Igreja Verdade. Mas não. Hoje a grande parte dos legendários de Francisco Beltrão é da Igreja Verdade, né? Tem quase 150 legendários só na nossa igreja. E o Johnny foi o primeiro, né? E foi ele que incentivou e trouxe essa ideia para nós, e a gente é muito grato pela vida dele, né? Porque ele deu o pontapé inicial. E o pastor Bill Robson, que é o coordenador da manada de Francisco Beltrão, né? Então, tanto um como o outro, né? Sinta-se à vontade, se um dia quiser saber um pouco mais, né, sobre essa questão do movimento. Amém. Chegou aí também Dona Elza. Dona Elza, boa noite. Deus abençoe. A minha tia, Elza Mello. Aí, ó. Um beijão pra minha tia aí. Obrigado pela audiência. Amém. Tem aí o Eliseu também. Eliseu já esteve aí com a gente. Ele é músico também, tá sempre participando. Assim que tiver oportunidade, venha também aí fazer parte do programa, Eliseu. Deus abençoe aí.
Pessoal que está chegando aí, o livro, quero um livro. De novo, cara, você ganhou o livro semana passada, lá. Quero o livro, tá bom. Então o pessoal que quer livro, coloca aí, quero o livro, porque nós vamos sortear. Pessoal, o nosso objetivo aqui é evangelizar, né? Então, a gente quer que essas pessoas que estão participando da live recebam uma mensagem de esperança, de salvação, de paz, de renovação. E eu sei que vocês têm sempre uma palavra, porque vocês estão aprendendo muito com esse grupo aí chamado Legendários, né? Mas eu vou aqui, novamente, vou ler mais uma passagem da Bíblia, que eu separei várias passagens da Bíblia aqui, para a gente ler. Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa é a mensagem que Josué recebeu aí para liberar o povo de Israel. É interessante que Moisés treinou Josué, né? E Josué foi um bom líder. Só vacilou numa coisa: ele não treinou ninguém. E aí o que aconteceu após a morte dele? Veio a era dos juízes. Não tinha ninguém como legado, que você fala de legado aí. Exatamente. Esse foi o erro dele. Então a gente está aqui para deixar legados, deixar nossos filhos prontos para a vida, para o mundo, né? Às vezes a gente tem que ser duro com eles, como Deus é duro conosco. Muitas das vezes a gente pensa em desistir, não é? Mas Deus vai lá e renova nossas forças, né? Eu lembro muito aí do presbítero Ebenezer. Tem dia que a gente está mais crente, tem dia que a gente está menos crente. E isso é normal, porque nós somos seres humanos, passamos por várias aflições. Mas a gente não desiste, nem Deus desiste de nós. Por isso que nós somos aí cristãos, seguidores de Cristo, imitadores dele. Mas vamos lá. Uma palavra de Deus aí para o público. Separaram algum versículo que gostariam de ler? Tá, eu até preparei aqui um versículo que sempre quando eu levo uma palavra eu cito. E eu creio que os meus amigos também vão se identificar, né? Tá lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então nós vemos aqui, até coloquei um título, o padrão de Deus é diferente, né? A sociedade hoje estabelece padrões de sucesso baseado em aparência, em status, conquista. No entanto, Deus trabalha de forma totalmente diferente, né? Seu padrão muitas vezes desafia a lógica humana. E ele escolhe os fracos, os desprezados, os improváveis para cumprir seus propósitos, para que ninguém se glorie diante dele. Então eu vejo hoje muitas pessoas, né? Me tem como exemplo. Olha e fala, eu já ouvi isso, né? De pessoas próximas. O que esperar de alguém que quis desistir, tentou contra a própria vida, né? Então, amor e dor é só quem sente, certo? Então eu passei por um momento dificultoso, mas eu não entendi o que eu entendo hoje, que existe uma eternidade nos esperando. Eu achava que a morte era o fim, assim como muitas pessoas também estão nessa certeza que morreu, acabou, né? Mas a partir do momento que eu entendi o que Deus esperava de mim, o que tinha para mim, né, eu falei, eis-me aqui. E hoje eu entendo que tudo que acontece através das nossas vidas não é nosso mérito. Eu sou líder de hub também e às vezes a gente prepara algo e quando a gente chega lá, Deus dá uma direção completamente diferente. Então a gente vê que a gente não está na direção de nada, né? É a gente se colocar à disposição e eis-me aqui, Deus, usa-me. Deus escolhe os improváveis. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Então a gente vê hoje tantos sábios que se julgam sábios, mas embasado em cima de conhecimento de um livro que alguém escreveu, alguém criou um pensamento e as pessoas se agarram naquilo como uma verdade, né? E hoje eu digo, eu lembro até de Pedro, né? Quando Jesus foi assunto aos céus, eles estavam ali de certa forma com medo, né? E Jesus falou, eu vou ir para que venha o Espírito Santo, né? Eles estavam naquele momento esperando, eles nem sabiam o que viria, né? Foi no momento que eles são cheios do Espírito Santo e ele sai com ousadia ali para fora. Alguém que estava com medo naquele momento de ser morto, sai e na primeira pregação dele, ele ganha 3.000 almas. Né? Então nós vemos que é Deus operando através da vida dele, né? Então Deus vê valor onde o mundo não consegue ver, né? Um exemplo bíblico que a gente pode citar é Gideão. Ele fala, pô, eu sou o menor da minha casa, quem sou eu?
né? E Deus olhou para ele e viu sinceridade, viu o valor nele, né? E levantou ele como um libertador. Nós podemos ver também o exemplo de Davi, né? Samuel chega lá e ele olha para os mais fortes e não era nenhum deles, né? Ele se enganou. Deus falou: eu não olho como o homem vê, né? Eu olho o coração. E foi dali que surgiu alguém, né, que errou, enfim, pisou na bola, assim como você disse. Tem dias que a gente está mais crente, menos crente, mas ele tinha um coração quebrantado, né? Ele sentia a necessidade de consertar e de recomeçar e falava: Deus, não afaste de mim a tua presença, né? Então Deus age na fraqueza. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus revela a sua força em nossa fraqueza. Quando admitimos nossas limitações, Ele se manifesta com poder. O padrão de Deus nos convida a depender dEle, não da nossa força. Então não é nada na nossa força, né? Porque se fosse na minha força, no primeiro dia eu teria desistido na montanha. Como assim, com certeza passou, quem sabe, na cabeça de vocês em algum momento desistir. Mas foi no momento que Ele falou: viu, eu tô aqui, né? Se desprenda, foi a palavra que ele disse para mim. Tá, mas dói aqui, dói ali. Ele silenciou, porque muitas vezes ele tem que ficar calado, né? Senão a gente vai ficar argumentando, rebatendo, né? Então, Deus anula a vanglória humana. Deus escolheu as coisas insignificantes para reduzir a nada as que são. Isso demonstra que o reino de Deus não há espaço para orgulho. Então hoje nós vemos tantas pessoas trazendo a glória para si, né? Nós vemos pessoas endeusando homens, né? Vai vir o pastor tal, a igreja enche, mas aquele que está trazendo o feijão com arroz todos os dias, que está pagando o preço, muitas vezes a gente não valoriza, né? Então acho que a gente tem que rever muitas coisas nesse sentido também, dar valor para o que está acontecendo no movimento da nossa igreja. Vem um artista de fora, a igreja enche, né? Mas no domingo que a gente precisa buscar o alimento, quem sabe a gente olha e fala: ali na outra igreja o alimento está mais saboroso. Será que o alimento mudou ou é a gente que esfriou e não está fazendo da forma correta, não está buscando, se doando da maneira que a gente teria que fazer, né? Então a conclusão: o padrão de Deus é diferente do padrão do mundo. Ele escolhe os improváveis e crê que, se a gente olhar para nós aqui, nós somos improváveis, né? Dá uma olhadinha de tudo que a gente passou, tudo que a gente fez, e hoje nós estamos aqui de pé, porque é Ele que nos sustenta de pé, e a gente só se coloca na posição, né? Ele age na fraqueza e rejeita toda a glória humana. Não importa o que o mundo pensa a nosso respeito, o que importa é como Deus nos vê e como Ele deseja nos usar. Que possamos viver confiando no padrão divino. Amém. Ali o Acácio colocou assim: histórias dignas de serem contadas. Muito bom, né? O que eu quero é a salvação, né, de quem está perdido. Eu quero experiências de vocês, né? Provem o amor desse Deus. Tem muita gente que fala do primeiro amor, né? Aquele momento que você chega, recebe a Cristo na tua vida, você tem um momento de paz, de gozo na alma muito grande. Só que o tempo, né, isso vai diminuindo. Por quê? Porque você começa a ver que o mundo não é o céu. Aqui tem que pagar a conta, briga com a mulher, briga com o patrão, o vizinho, acontece tudo isso. E a gente às vezes, né, esfria um pouco. Isso acontece com vocês também, né? Claro. Com né? certeza. Com todos nós. E eu não acreditava que o primeiro amor fosse acabar, né? Essa coisa toda. Eu falei: não, primeiro amor não existe. Eu vou ficar feliz e radiante o tempo inteiro pro resto da minha vida. E isso não aconteceu, porque os problemas dessa vida, né, eu não posso estar o tempo todo evangelizando, porque eu tenho aqui que pagar as contas, eu tenho que trabalhar, né? E Paulo fala sobre isso. Seria bom que você não se casasse, para não ter que passar por isso. Mas você que tem família, tu vai ter que cuidar dos teus filhos, cuidar da casa, trabalhar. Então, realmente, essas coisas tiram um pouco da nossa alegria, né? Claro que quando a gente chega na casa de Deus, a gente recebe o alívio. Eu falo assim: poxa, eu não queria hoje ir para a igreja, eu queria ficar sentado no meu sofá comendo pipoca, mas eu vou por obediência. E chega lá, Deus fala comigo, renova os meus sentimentos. Eu falo: poxa, foi bom eu ter vindo, né? A gente costuma falar que o alimento não é só no domingo. Sim, claro. A gente tem que se a gente quer ter uma boa saúde, ter
um corpo físico saudável, a gente tem que se alimentar todos os dias. E isso é igual na palavra. Se a gente deixar para se alimentar apenas no domingo, esse sentimento de primeiro amor vai enfraquecendo. Eu vejo que são 2 anos e meio, não sei o que o Clênio vai falar, de 11 anos, né? O Alexandre desde berço, né? Você falou que é berço cristão, né? Então, assim, são 2 anos e meio que eu venho buscando de segunda a segunda. A gente, sim, costumo falar para minha esposa, o evangelho não é um mar de rosas. As pessoas costumam olhar assim, a falar de Deus é algo trazendo por amor, aquela paz. Nem sempre. A gente vai passar por processos dolorosos. Aflições, né? Por aflições, está lá escrito também. Então, muitas vezes, se a gente ficar olhando para o evangelho de uma forma fácil, não sei se esse sentimento do primeiro amor permanece. Mas se a gente olhar para tudo que a gente tem que enfrentar, para o que ele enfrentou por nós, cara, a dor que a gente sente aqui não é 1/3, não é nada do que Jesus sentiu por nós. Então, eu acho que às vezes é o alimento, tem que se alimentar todos os dias da palavra, que esse amor vai continuar. Professor, hoje estou me metendo no programa, hein? Tá interessante demais, né? Fica à vontade. Eu tive uma visão hoje, essa noite, eu não vou falar por... Por que você não aparece aí no programa? Aí aparece aí. Abre a câmera por aí. Motivos particulares, mas Deus está me abençoando bastante, graças a Deus. Sim. Vou pedir para ele ali que, entre aspas, mais experiente de nós. Porque tem pessoas que pedem para trocar de marido ou trocar de esposa para Deus. Se para Deus, a família, não só para Deus, para mim também, a família é a mais importante de todas. Se eu pudesse ter sido abençoado, fui abençoado, lógico, mas se manter na mesma família por resto da minha vida, eu sempre pensei isso. Fui criado, os meus pais são mais de 60 anos casados, então meus irmãos são todos casados, desde a primeira esposa, desde o primeiro marido. Porque tem pessoas que preferem jogar um casamento, jogar o filho fora, porque para mim, na minha opinião, uma separação é jogar o casamento fora e os filhos fora, né? Para tentar uma aventura e ainda acha que Deus pode abençoar essa aventura. Pois é, se a gente for para a palavra, o homem deixa seu pai e sua mãe, se une a sua mulher, os dois se tornam uma só carne e um só coração, né? Então um dia até eu exemplifiquei para o meu filho lá, falei, cara, sabedoria o dia que você for escolher alguém. Não tente buscar no mundo, porque amanhã ou depois, se você escolher alguém do mundo, corre o risco de, pelo amor que você tem por essa pessoa, você se desviar dos caminhos, né? Ela pode vir para a igreja ou você pode ir para o mundo, né? Então, por isso que eu falei, busque em Deus a direção. Eu lembro que eu peguei até 2 folhas, né? Uma de uma cor diferente da outra, e eu colei. Eu falei, agora tente separar. E quando separou, ficou um pouco de uma na outra, né? Eu falei, assim é um relacionamento. A partir do momento que você deixa uma pessoa, você deixa uma parte de você nela e ela deixa uma parte nela em você também, né? E passa anos e muitas vezes são feridas profundas que, por mais que você conheça Jesus, você seja tratado, mas a lembrança muitas vezes, né? São coisas que poderiam ser evitadas, né? Então, eu digo assim, pessoas que hoje têm essa decisão, estando dentro da igreja, muitas vezes é o que a gente mais vê hoje em dia, né? Pessoas que estão dentro da igreja, conhecem Jesus, já tiveram experiências e muitas vezes chegam ao extremo de separar. E aí fica a pergunta muitas vezes, até que ponto estão firmados realmente na palavra, né? Porque, eu não vou perdoar o que a minha esposa fez para mim, tá? Então, Jesus não precisava ter vindo para você, porque você também não merecia, ele pagou um preço que você não teria como pagar, né? Então, será que eu posso escolher quem eu devo perdoar ou não, né? Então, eu digo por experiência própria. Eu venho de uma separação. Meus pais se separaram muito cedo,
né? E mesmo depois de convertido, eu digo, eu tinha os meus traumas, as minhas feridas, né? Nos momentos assim, eu digo que Dia dos Pais, Dia das Mães, uma formatura, alguma coisa assim, né? Que eu trabalhava bastante com evento, então era algo assim que machucava muito, né? E um dia eu até pedi para Deus, mas você sendo Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Porque eu tinha o entendimento que tudo estava no controle dele, mas não, né? A decisão de levantar de manhã da cama ou não vai ser minha, né? Deus vai me dar a força, mas as escolhas todos os dias são minhas. E um dia eu pedi para Deus, mas por que isso? E demorou, e eu com essa pergunta sempre carregando para mim. E um dia eu fui levar o meu testemunho para uns jovens, e quando eu entrei nessa parte, ele me respondeu, né? Ele falou, eu permiti que isso acontecesse para que hoje os dois tivessem a oportunidade de conhecer o meu amor. Porque da forma que conviviam, né, talvez poderia até um ir preso, fazer alguma coisa contra o outro, entendeu? Então aquele dia eu entendi, eu falei, até mesmo diante uma dificuldade, um cenário triste, né, que eu vivi, Deus ainda estava preocupado com a salvação de todos, né? Então eu, né, aconselho muitos casais hoje, né, muitos amigos, e a gente tem que ir para a palavra. Eu uso a minha vida como exemplo, né, o meu casamento, porque eu machuquei muito a minha esposa, a gente se machucou muito antes de conhecer Jesus, mas eu vivia como o mundo vivia, né? Muitas coisas que eu fazia era normal para a sociedade, mas no momento que nós conhecemos Jesus, tem as nossas picuinhas? Tem, mas a gente senta, a gente conversa, a gente se perdoa, e perdoar é não ficar na primeira discussão, trazer tudo à tona, tá? Eu fiz coisas, muitas coisas erradas contra ela, e ela resolveu me perdoar, tá? Então, não sei se respondi a tua pergunta, separar não seria nunca, e nunca vai ser a melhor opção, tá? Porque vai deixar feridas, vai deixar traumas, principalmente quando tem filhos, tá? Você fala, não, eu vou ser um pai presente, não vai ser, né? Por isso que a gente cita o exemplo, a mãe abraça e o pai projeta, o pai segura sentadinho para o mundo, né? Então é o pai quem vai apontar a direção, né? E uma criança sem o pai é aí que se perde, mas depois se envolve a menino com a menina, o piá com o piá, porque não teve a referência do pai. Tá? Então, eu digo, o inimigo tem investido muito na família hoje, principalmente na figura do pai, por causa disso. Porque sabe, se o pai se perder, o resto da família fica sem referência. Por isso que é a hierarquia, Deus, o pai, a esposa e os filhos. Se pular, né, essa ordem, em algum momento vai dar errado. Amém. Eu tenho uma pergunta para o Alexandre, que eu falei que iria fazer, né? Alexandre, você foi criado no Evangelho, e quando chegou à juventude, como é que foi teus questionamentos? Porque acontece isso, né? Você queria permanecer firme na casa de Deus, teve altos e baixos. Como é que foi tua história na juventude, assim, adolescência? Na minha adolescência foi tranquilo. Foi tranquilo. Eu fui muito tímido, então assim, principalmente na escola, sofri, agora a gente chama de bullying, né? Mas antes falava que era zoado, né? Era chamado de pastorzinho, né? Era chamado de Bíblia, mas por conta da timidez, algumas vezes eu não me posicionei, então isso, eu fiquei assim com um sentimento de, eu envergonhei, né? Lá na minha cabeça assim, eu neguei Jesus, e daí eu corria orar, pedir perdão. Então, mas teve uma fase dos 18 anos que eu estava no exército, então a minha frequência, o meu engajamento, principalmente ali com os jovens da igreja, foi mais distante, né? Eu não estava no louvor, fiquei um tempo assim mais afastado, até por conta do treinamento. Mas questão assim de conflito, de questões de ideologia, conflito com nunca teve. Sempre fui bem tranquilo. Graças a Deus, o meu pai é um homem de Deus. Até mandar um abraço, seu Pedro, um homem de Deus, que me ensinou no caminho, me ensinou a temer a Deus. E eu sempre tive ele e a minha mãe, o relacionamento deles como exemplo e como alvo que eu queria para minha vida. Graças a Deus, creio que estou fazendo um bom trabalho.
E foi a minha juventude, só essa fase aí no tempo que eu estava no exército. Aí eu fiquei mais distante, né? Não estava tão engajado, envolvido ali na igreja, tinha outras pessoas, e enfim, para estar lá ajudando e auxiliando. Mas no mais, sempre após eu me casar, a gente se mudou para Pato Branco, lá também congregava na igreja quadrangular, né? Há muitos anos, fazem 4 anos que a gente começou a congregar na Igreja Verdade. E então lá em Pato Branco também estava sempre apoiando e ajudando o pastor, inclusive em alguns momentos lá participei do programa de rádio que eles tinham na terça-feira à noite, 2 ou 3 vezes tive convite para ir lá, mas tudo por conta e uma culpa boa do meu pai, da minha mãe. Graças a Deus eu tive esse privilégio. Eu entendi quando você fala ali que algumas vezes, né, por timidez, você deixou de falar que era um cristão. Isso é normal na idade da adolescência, né? Esses conflitos, é muito difícil realmente ser cristão na adolescência, né? Por causa do grande número de brincadeiras que giram em torno de ser cristão, né? É a chacota que existe, né? Há uma perseguição, há um deboche, e eu acho que as brincadeiras que nós sofríamos antigamente não são tão violentas como hoje, não, hein? Eu tô dentro da escola e eu sei que a coisa é séria. Quando eles se irmam com uma criança, eles judiam, massacram a pessoa ao ponto da criança não querer mais estudar, né? Então, não é aquelas brincadeirinhas que a gente fazia. Sim. As brincadeiras hoje são muito mais... E hoje a rede social intensifica isso também, né? A rede social, né? Eles colocam lá a figura, a imagem da pessoa para fazer aí o bullying, né? E o pessoal diz que é mimimi, porque você não está sentindo a dor, né? É muito engraçadinho, né, quando é com o outro, mas quando é com você, né? Você pula, chora. Então a gente tem que andar atentos a isso tudo aí. O Mauro colocou ali o Pix, né, para ajudar o programa. Realmente a rádio precisa, né, também, o programa também precisa. Nós temos aí o André Luiz, que tem ali o André Luiz Veículos, né? Ele está sempre aí no programa e é o patrocinador do programa aí. Um abraço para ele, que deve estar aí até o final. Pastor Castanha, próximo programa vai estar conosco. E vocês não colocaram os pedidos de oração até agora, que eu não vi aí, ó. Vamos fazer o pedido de oração. Tem muita gente na live, mas não estão comentando. Nós vamos fazer o sorteio do livro ali, ó. Da Janela ao Monte, Helena Tamuri. Tá? É o livro de hoje que nós vamos sortear. Vamos cantar mais um louvor? Vamos lá. E depois nós vamos orar pelas pessoas que estão na live, né? Coloquem aí o pedido de oração e também o sorteio do livro aí. Mais um livro vai ser sorteado nessa noite. Mudar agora o... Aqui tem um gaiteiro que vem aqui, de vez em quando. E o Guinho, ele toca muito. Gaiteiro aí. Só que ele faz pão de noite, aí tá difícil dele vir, rapaz. Um abraço aí, Guinho, se estiver no programa aí. Gilmar também, é outro coringa nosso aí, tá sempre no programa. Um abraço pra vocês aí. Mandar um abraço lá pra galera que tá assistindo do nosso hub lá, o Léo Krug. Lá, ele tá aí, ó, o Pastor Castanha. O Pastor Castanha, acho que conheço ele também. Ele fica aí o programa inteiro, ele assiste até o final. Ele tava no programa passado? Não, ele vai vir agora na semana que vem. Vai falar sobre anjos semana que vem. Olha aí, ó. A tia do Clélio, eu quero. Isso aí, o livro. Não, essa não é tia. Essa é Elza Alves. Não a minha Elza Melo. A Elza Melo tá no YouTube, já tá botado aqui também. Lá. Amém. Vamos louvar? Vamos louvar, pessoal. E orar por todos nós. Dai-me um coração segundo teu coração.
coração, Jesus. Muda o meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. E dá-me um coração segundo teu coração, Jesus. Muda o meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Muda, me restaurar com seu bálsamo de amor. Muda, me restaurar com seu bálsamo de amor. E eu quero estar aonde tu estás, Senhor Jesus, no centro da tua vontade, meu lugar seguro. Muda, me restaurar com seu bálsamo de amor. Muda, me restaurar com seu bálsamo de amor. E eu quero estar aonde tu estás, Senhor Jesus, no centro da tua vontade, meu lugar seguro. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos que estão participando da live. Vou fazer um pedido a vocês: compartilhe para os amigos, né, essa mensagem de paz, de amor. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão aflitas nesse momento. Nós estamos aí com quantos nomes aí na live aí que escreveram? O Mauro vai anotar alguns nomes aí pra gente sortear. Eu vou pedindo desculpa se passou algum no YouTube, tem muitas pessoas lá, tem 26 no momento. Sim. Tá, então nós vamos sortear o nome do pessoal que escreveu, né? Tem gente que participa da live, mas não coloca aí eu quero, tem que colocar eu quero, coloquem aí, que vocês vão participar do sorteio agora, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos pedir o irmão Alexandre, que ele é um cara de sorte, para escolher o número aí. Até quantos deu? Até 26? 26, de 1 a 26. De 1 a 26, escolhe um número aí. De 1 a 26, o 17. 17, quem é 17? Davi Melo. Não, agora deixa eu colocar uma observação. 17 anos de casado, ele fez no dia 18, né? A Rádio Onda Sul, que estava promovendo o reality, fez 17 anos naquele dia. Eu mandei um vídeo essa semana, que eu gravei o programa que passou no último domingo, postei no grupo lá onde a gente está. 17 anos do meu programa, eu não tinha percebido esse detalhe. No dia do sorteio, lá no calçadão, quando foi tirado para ver quem sentaria em qual moto, o rapaz passou lá e o meu menino, esse que foi sorteado, né? O rapaz chegou e deu para ele ali, ó, para ele tirar um nome, e ele tirou o Alexandre, foi o primeiro sorteado. O meu pai até, inclusive, está acompanhando, ele estava em casa e ele falou, quando eu vi o Davizinho, o nosso profeta, ele fala, né? Tirando o nome dele ali, eu tinha certeza que ele ia ganhar, ia acontecer coisas boas. Tá? Então... retribuindo, né, mano? Que isso, esses livros aí são doações, né, que os participantes doam para nosso programa.
E obrigado aí, né, vocês que têm participado, doado livros. Eu costumo dizer que o livro, é um presente que pode ser aberto mais de uma vez, né? Então, né, quem leu, já tem livros aí encostados na estante, quiser enviar o programa, envia para nós que a gente vai lá buscar depois também, tá? Então, estamos chegando ao final do programa, temos muitas pessoas aí para fazer pedidos de oração, os que fizeram aí, alguém me fez um pedido ali, Mauro, ajuda a gente aí. Alguém fez um pedido de oração. Liliane Lopes, peço oração pelo Eber, Isis e Fernanda. Amém. Vamos orar? Ora por essas pessoas. Como são os nomes mesmo? Eber, Fernanda e Isis. Senhor Jesus, nós pedimos, Pai, que o Senhor entre no lar dessas pessoas, Pai. Traga renovação e luz para a vida delas, Pai. Que todo a escuridão, tudo aquilo que vem afligindo o coração delas, Pai, o Senhor retire. Pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós pedimos, Pai, que o Senhor continue abençoando, trazendo paz, união para os lares, Pai. Senhor, nós pedimos que o Senhor entre na casa de todas as pessoas que estão assistindo essa live, que estão ouvindo de certa forma. Senhor, nós te agradecemos e consagramos esse programa em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria que esse programa chegasse o mais longe possível. Então vamos fazer isso, nós que estamos aqui, né? Vamos compartilhar, vamos levar a palavra de Deus. É o meu desejo, né? Eu sou evangelista, eu quero semear. Eu quero que a palavra chegue. Eu tenho uma experiência maravilhosa com Deus. Eu fui viciado em drogas, sabe? Por muitos anos. E Deus me curou, Deus me libertou, né? Melhor falando, né? E hoje eu sou uma nova criatura. E o Evangelho, algo que eu tinha esquecido e me recordei agora, o Evangelho, ele é pela razão e não emoção. As pessoas estão tentando passar emoção, mas nem sempre a gente sente alegria dentro da casa de Deus. Se você não tiver fé e estiver firmado, convicto de que você quer aquilo, se você for servir a Deus por emoção, muitas vezes você não vai conseguir. Tem muita gente que quer. Hoje eu não gostei do culto, estava chato. Mas o culto não é para nós. O culto é para Deus. Se você começar a louvar a Deus, você vai perceber que Deus vai agir no teu coração e as coisas vão mudar. Porque você dá glória para cima e a glória desce, né? Igual o pessoal da Assembleia de Deus fala, né? Dá glória para cima que a glória desce. E realmente eu tenho vivido essa experiência de louvar a Deus. Porque a gente passa muito tempo pedindo. Vamos começar a agradecer. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida, pela minha família, pela minha casa, pelo meu trabalho. Momentos de gratidão. A igreja não agradece muito, a igreja pede muito. Um princípio negligenciado, né? E eu aprendi com o presbítero Ebenezer. Ele uma vez falou isso na escola bíblica, porque é muito importante a escola bíblica, e ele falou sobre isso. A gente precisa louvar. E o que é louvar? É elogiar Deus. Nós não fomos lá para aprovar o culto ou não está aprovado, está reprovado o culto. Que isso? Nós não fomos lá para adorar a Deus, lá é casa de oração ainda, né, que eu saiba, né? Não é casa de show. Show que a gente fica avaliando se gostou ou não gostou. Não, lá a gente vai para adorar a Deus. Estamos chegando ao final do programa, né? Já passou aí. Hoje foi mais um pouquinho, né? Estendeu um pouquinho mais. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para o povo que está aí, falar mais um pouquinho sobre os legendários. Falaram muito pouco, vocês pediram que essas perguntas fossem feitas aos líderes, né? E eu guardei algumas perguntas para eles. Por exemplo, o líder de vocês aqui, quem é na região? Pastor Bill Robson, que está na coordenação aqui de Francisco Beltrão. Cara, faz um convite lá, ele, Bill Robson, pastor Bill Robson, vem aí no programa aí, né, conversar um pouco com a gente, bater um papo. Tu é meu vizinho ali, é só descer ali e a gente conversa ali. Eu tinha o telefone dele, mas eu acho que não sei, tá bloqueado alguma coisa, mas eu dei aula pro filho dele também, o Isaac, né? O Isaac, eu dei aula para ele lá no Beatriz de Abate. Muito querido ele, estudioso, uma bênção. Então manda um recado para ele
né? Pastor Bill vem aí. Pastor Bill, eu conheço o Pastor Bill há muitos anos. Na época ainda ele não sei se faz ainda palestras sobre os 4 temperamentos, não faz mais, né? Ele fazia palestra nas igrejas sobre os 4 temperamentos. Eu assisti 2 vezes, mas não cheguei ao final de nenhuma das 2, porque tive alguns problemas e tive que sair antes do término, né? Mas é uma palestra muito boa e realmente me ajudou bastante, né, a me conhecer, saber quem eu sou, né? Os temperamentos, eles não são reconhecidos cientificamente, mas se você for ver, tem muito a ver com a nossa vida, realmente. Tem uns que são ansiosos, nervosos, né? Que são de acordo até com os dons. Você vê com os dons que nós temos, são diferentes. O temperamento também é um diferente do outro. Tá, pra gente finalizar, falem alguma coisa aí sobre o movimento. O que é esse movimento, vocês já falaram, mas fala para nós aí, já que vocês não podem falar, até podem, mas não devem falar o que acontece lá. São 3 dias, já 72 horas de preparação para uma vida familiar, é isso? Eu acho que o homem que sobe lá e volta da mesma forma, não foi com o coração aberto. Porque a montanha ensina os princípios, como o senhor falou, familiares, o respeito ao homem ser o sacerdote do lar, a responder às responsabilidades que o homem tem. Então, assim, lá a gente aprende tudo isso. Então, a pessoa que tem essa vontade de participar do Legendário, ela tem que criar expectativa, que a mudança, expectativa e coração aberto, que a mudança acontece. E isso é inevitável, a não ser que você vá com a ideia de que algo... você foi lá com um pensamento seu, com a vontade sua, e não, é a vontade de Deus que vai acontecer naquele lugar. E tenho certeza que se tu ir de coração aberto, Deus vai falar contigo. Amém. Quer falar, Alexandre, um pouquinho? Pra gente encerrar? Sobre os legendários. Aquilo que eu falei no início, tentar resgatar aquele homem que está acomodado, largar no sofá, controle na mão, e o inimigo, através dessas telinhas aqui, ó, né? Vou dar o celular lá pro meu filho, ele fica quietinho, eu fico sossegado aqui, a mulher faz o que ela quiser, não me importuna, eu tô tranquilo aqui. Não, é resgatar esse homem, esse instinto caçador. Esse instinto aí, né? A virilidade mesmo do homem, ele tomar o governo, né? O homem foi criado para governar e dominar sobre a criação, né? Então, não foi criado para ficar acomodado, né? Então, é um resgate de valores, de princípios cristãos, principalmente, e é um reset, né? É você ser transformado, né? Aquele versículo que foi lido no início, viver, Romanos 12:2, é você ser transformado, de dentro para fora. Não se conformar, não se acostumar com o que o mundo está propondo, né? Tem inversão de valores, inversão de papéis e um ataque ofensivo do inimigo contra a masculinidade, né? E contra a força que Deus deu para o homem, né? Para ele ser o líder, né? Para ele ser o cabeça. Existe, como o Glênio mencionou aqui, existe uma hierarquia. Deus, Cristo, que é o cabeça da igreja, o homem e a mulher e a igreja como um todo, né? Se você quiser ocupar o papel, a função do outro, vai dar errado, né? Então é esse resgate aí de valores, de princípios e de papel também, né? Amém. O pastor Castanha, interrompendo aí um pouquinho, ele diz que vai trazer 3 quilos de erva mate para sortear aqui no programa próxima segunda-feira. Então, o pessoal que vai assistir o programa aí vai concorrer a 3 quilos de erva mate. Clênio, vamos fechar? Né? Vamos orar
né, deixa aí tuas últimas falas e vamos orar para encerrar. Amém? Só para concluir também, acrescentar um pouquinho mais na questão dos legendários, tanto que lá a gente é separado por famílias, né? Você é separado por famílias, então ele vai ter pessoas que você nunca viu na vida, porque quando abre-se a inscrição para o top, quem se inscrever primeiro, preencher aquelas vagas, é quem vai participar. Então eu tinha na minha família pessoas do Rio de Janeiro, pessoas enfim, de todo quanto é canto, certo? Então por quê? Porque família é BO, é problema, não vai existir família perfeita, né? Então você é tratado nesse sentido. E lá o lema é: família não deixa ninguém para trás, não importa a forma que tu vai ter que chegar, né? Eu digo, se tratando agora da nossa família, naquele grande dia Deus vai olhar para você e vai dizer: onde é que está a tua herança, né? Onde é que está a herança que eu te dei? Já pensou você olhar para trás, quem sabe salva, e falar: pá, não vieram, Senhor, né? Então esse é o principal, né? Família é o centro de tudo, a maior instituição do universo. E a gente sabe que hoje existe uma agenda diabólica, né, para investir pesado contra a família. E ele sabe, se tirar o pai do centro, né, a figura principal, a família se foi, porque a família fica sem referência, né? Então por isso que a gente como igreja tem que se levantar, principalmente nesse pilar, né? A família, o pai, o cabeça, né? Tem até uma passagem lá que diz, né, se eu chegar e amarrar o valente, eu consigo fazer o que eu quiser. O valente, né, é quem? É a figura do pai, né? Então é isso, o convite, né? Eu faço um convite para você, que quem sabe a mídia, principalmente a mídia hoje, passa meio que distorcido o movimento. E as pessoas muitas vezes sem opinião, naquela mania de não ter opinião própria, muitas vezes abraçam essa ideia de forma errada. Mas então eu convido você, né? A gente até brinca lá, cada um tem a montanha que merece, né? O processo começa desde você arrumar a sua mochila. Deus fala com você em mínimos, em todos os detalhes, né? Então vá. Pode ter certeza, eu digo assim, foi um dos melhores investimentos da minha vida. Quando eu olhava a minha fatura do cartão e via lá Vale da Onça, eu falava: valeu a pena o investimento. Amém. Vamos orar, agradecer, né? Senhor nosso Deus e Pai, nós te pedimos muito obrigado, Senhor, por esse programa maravilhoso, onde foi esclarecedor, né? Muitas pessoas ainda continuam com dúvida, mas para tirar as dúvidas vão ter que ir lá fazer a subida da montanha, né? Amém. Eu estou muito curioso também, e se for da tua vontade estarei lá com eles. Amém. Mas, Senhor, nesse momento, guarda essas famílias representadas, esses pais, todos nós somos pais aqui. Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, para guiar nossa família, que o desejo nosso, Senhor, é esse, que todos da nossa casa tenham saúde, sejam felizes, amparados, sejam protegidos, ó Deus. Então protege, Senhor. Nós não somos merecedores, mas a tua palavra diz que pela graça, Senhor, nós somos salvos mediante a nossa fé, e isso nós temos, ó Deus. Então cuida dessas pessoas que estão na live, a cada um, Senhor, que nós não falamos o nome, mas estão assistindo, ou essas pessoas que estão sem esperança, que elas encontrem o caminho da justiça e da paz. Deus, nos guarda, nos guia, nos protege, nos perdoa. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite para todos e até o próximo programa. Tchau, tchau, até gente. Mais. Tchau, tchau. Valeu. Eu sei o que você diz quando se vira.